Eu sou o Douglas Cantu, sou gerente de eventos aqui da Berge. E além de ser gerente de eventos, eu sou gerente também da editora, que é uma coisa que eu faço com muito prazer aqui. A Berge é uma associação de comunicação empresarial, mas ela tem esse caráter muito forte de ser uma organização também que fala muito de educação, né? Nós somos uma escola também, a gente tem a Escola Berge, que promove vários cursos de comunicação, mas ter uma editora dentro da Berge é muito importante para a gente também firmar esse nosso compromisso de transmitir todo o conhecimento que a gente pode transmitir em comunicação. E é por isso que a gente tem feito muitos livros. Esse ano foram 6 livros que a gente fez, de diversos assuntos relacionados à comunicação, e dentre eles esse livro aqui que vocês estão aqui para prestigiar o lançamento hoje, com a Miriam e a Patrícia. Eu quero chamar para a gente tocar essa conversa hoje aqui, para falar mais até sobre o livro e também sobre a Berge, o nosso presidente, o Paulo, que também é professor titular da ECA USP, o Paulo Nassar. Paulo, por favor. Começar o dia sendo aplaudido, que é isso, né? Obrigado, nossa, né? Sento aqui? Legal. Bem. E eu vou chamar a Miriam e a Patrícia também, que vão se apresentar aqui para vocês. E vocês viram que já tem o livro aí para todos vocês, tá? Depois cansem a Patrícia e a Miriam de autógrafos aqui, vocês vieram para isso também. Tá comigo com calma. E eu vou deixar vocês conversarem. Vai ser um papo bem aberto, gente. E vocês participem também, por favor, tá? Eu acho sempre legal. A gente tem outros autores de livros da Berge aqui, né? A Vânia e o Parente estão aqui, que também são autores nossos. Eu tenho certeza que tem futuros autores aqui nossos também. Então, fiquem à vontade para perguntar de bastidores também, sobre a obra. E do que mais vocês quiserem, aproveitem, tá? Vamos ter uma conversa aqui hoje de manhã. E lembrando que a gente vai fazer também um lançamento na livraria hoje à noite, tá? Mas aqui é um espaço mais para a gente poder conversar. Então fiquem à vontade, aproveitem bem. Obrigado por estarem aqui. Bom? Com vocês agora. Beleza. Bem, primeiro, Douglas, obrigado pela apresentação, né? E parabéns aí pela edição do livro, né? Junto com o Jefferson. O Jefferson está ali, ó. Tá ali? Tá ali, né? Posso pedir uma salva de palmas para ele? A Silvine também, que foi a Silvine, foi incrível. Pois é, né? A Silvina, né? A Silvina acho que não está aqui, tá? A Silvina é reclusa. É reclusa, né? Porque a vida de freelancer, cara, não é fácil. Ela deve estar editando alguma coisa agora, não. Ou melhor, fazendo um projeto gráfico, né? Bem, é uma honra estar aqui, tá? Nesse espaço da Berge, porque como o Douglas situou, a Berge é um think tank. Ela, desde o primeiro dia, em 8 de outubro de 1967, isso que é 56 anos atrás, ela tem trabalhado nessa interface entre o mundo profissional e o mundo acadêmico. E a gente tem uma prova disso, porque é legal, né? Falar e provar, né? Que é a primeira pesquisa feita no campo da comunicação de organizações, empresas, instituições, né? Feita no país. E aonde que está essa prova? Está na revista RAI, que é uma revista Qualizar para nós acadêmicos, né? A revista que a gente quase nunca publica na vida, né? Tá? Que é a revista RAI, Revista de Administração e Economia, da Fundação Getúlio Vargas, número 21, tá? Então tá lá a pesquisa, né? E que é a nossa prova, e que depois dos anos todos a gente vem fazendo essa interface entre o mundo profissional e o mundo acadêmico, né? E as outras denominações que tem sobre isso. Então, por que é importante o trabalho de vocês, numa perspectiva histórica e tal? Porque mostra que esse trabalho de gerações de bergianos tá dando frutos, e um dos frutos são vocês. O que são vocês que representam todos que estão aqui? São pessoas que cada vez mais estão levando a profissionalização do setor da comunicação. Tá? Não é um setor amador, tá? É um setor, como o livro mostra, atuando cada dia mais em assuntos complexos. E o que é complexidade para nós, para não virar um bordão, né? Tá? É tudo aquilo que provoca inúmeros pontos de vista, tá? Que podem provocar conflitos,
que podem provocar, enfim, pode provocar até guerras, tá? Então, o comunicador hoje ele está nesse ambiente, né, de considerar inúmeros opiniões, inúmeros pontos de vista, tá? Que necessariamente não são certos ou errados, tá? E vocês trabalham muito bem isso no livro, tá? Então, gente, vejam só, né? Para a gente começar a conversar, a gente pode começar a conversar a partir do título, tá? Que diz muito além do media training, o porta-voz na era da hiperconexão. Tá? Então, para a gente jogar pimenta nesse vatapá, tá? O que tem aqui? Olha, tem a palavra além, tá? Tem a palavra porta-voz, tem a palavra hiperconexão. E tem ali algo chamado media training. Tá? Não querendo ocupar muito tempo de vocês, mas é importante para contextualizar, a própria associação ela nasce com uma centralidade em mídia. Tá? Ó, se vocês pegam ali o nome da ABERJ, né, aquela sigla que hoje é uma marca, tá? Assim, Associação Brasileira dos Editores de Revistas e Jornais de Empresa. Tá? Então vocês estão vendo? Tem ali o nome dos profissionais, que hoje não é mais isso, tá? Ampliou. Tá? Tem duas mídias, revistas e jornais, e tem uma escondida que são os boletins da época, tá? Que eram os reis, os profissionais aqui, eles se reúnem, né, em 8 de outubro para melhorar o quê? Melhorar aquilo que eles faziam, jornais e revistas. Tá? Quando chega lá pelos anos 80, principalmente 85, que tem a transição democrática do país, tá? Tem uma mídia que tem uma centralidade, um processo, diria melhor ainda, que é o media training. Aonde é que está isso? Está no famoso manual, né, que é um plano de comunicação social da Ródia, que também é uma multinacional. Lá eles falam de media training. Mas de uma forma importante, porque ali está uma transição importante do país, tá? Mas de uma forma extremamente ferramental. Coisas assim, olha, você vai para falar para a mídia, se preocupa em pentear o cabelo, coisas dessas coisas assim, tá? Então, em 89, a gente faz a transição dessa marca, que era a Associação Brasileira de Editores e Revistas e Jornais de Empresa, para só a ABERJ, aí assim, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Aí vai. Então, veja aqui, no título tem uma discussão interessante, mas tem uma chave para a gente começar a conversar, que é o além, tá? Mas eu queria puxar também para o aquém, vocês estão entendendo? Tá? Então vamos pensar assim, ó, aquém, o presente e o além, tá? É importante a gente falar do aquém também, porque tem muita gente que está no aquém ainda, tá? Muita gente. Só vocês olharem as pesquisas de tendências da ABERJ, né? Vocês vão ver muita gente no além, mas no aquém. E tem muita gente que ainda tem olhar só na coisa, de repente, na ferramenta, no processo, etc. Então eu queria começar exatamente, vocês podem falar do além, do aquém, tá? E a gente vai brincando com isso tudo. E outra coisa, gente, vocês podem já ir interrompendo e fazendo questões. Só que eu diria o seguinte, tá? A gente, assim, dentro do possível, fazer assim a coisa mais sintética possível para a gente aproveitar bem, né? E vou dar uma notícia para vocês que nós vamos ter uma quarta pessoa conversando com a gente aqui, né? Que é o Maxwell, né? Charles Alcântara. Desculpa, o Charles Alcântara. Eu não sei por que falei Maxwell. Acho que eu lembrei do físico lá. Tá? Então, o Charles Alcântara... Ele é cientista também. Que é cientista, talvez por isso, hein, Charles? Que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai puxar uma quarta cadeira aqui, uma amarela, porque ele é muito destacável, né? Tá? E ele é um dos entrevistados do livro, ele vai falar um pouquinho dele também, tá? E, por favor, Charles. Já aqui, né? Aí você fala dele, né? Aqui interconectado. Interconectado. Vamos puxar uma cadeirinha aqui, eu vou puxar essa aqui, ó. Essa surpresa, né? Surpresa. Eu esperava, né? Vou colocar você aqui no centro, aqui, ó. Tá. Isso aí. Obrigado, irmão. Então, vamos começar com essa questão do além, do aquém, do presente, tá? E vamos lá, então. Quem que quer começar?
posso começar e a Miriam vai junto comigo. Bom, gente, bom dia. É um super prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Berge, obrigada, Paulo, Douglas, Jefferson, todo o time. Quando a gente chegou e falou, temos essa ideia, eles imediatamente nos abraçaram, nos acolheram, nos colocaram para cima e fizeram aquela história, sabe, quando a gente imagina um filho e o filho nasce tão maravilhoso assim. Eu estou tão feliz com o resultado dessa obra, não só sobre o conteúdo que a gente discutiu tanto, né, mas também com o acabamento, com o papel, com a capa. É o filho lindo, meu filho assim, eu tenho 4, esse é o 5º, né? E ele é muito maravilhoso, esse filho aqui. Então hoje é um dia especial, aquele dia que a mulher está na maternidade, assim, sabe? Só que eu não estou com cara de acabada, estou com cara arrasando aqui. Mas, gente, esse filho, ele é resultado de um método que a gente aplica em sala de aula para altos executivos e altos gestores públicos. E é um método comprovado. Então, ele tem a academia e a prática. Eu estou muito feliz que um dos nossos alunos está aqui e que ele pode demonstrar isso. Né? E a gente foi, ao longo desse tempo, e aí quando a gente fez o corte desse livro aqui, eram 12 mil altos executivos capacitados, a gente fez o corte desse livro com as principais dúvidas que a gente ouvia na sala de aula. Quando chega para a gente um executivo falando, olha, eu vou encarar uma CPI, ou eu vou encarar uma coletiva, ou eu vou lançar um produto, ou eu preciso convencer a sociedade sobre uma reforma tributária. Esse executivo, ele quer ocupar espaço na mídia, ele quer muitas vezes enfrentar o contraditório, muitas vezes ele não tem espaço de fala, e geralmente as grandes instituições, os grandes assessores que têm uma visão mais completa de comunicação, eles sabem que o Media Training é um momento muito importante, não apenas para a forma, mas para também dar o acabamento ou a construção do discurso. Então, nós reunimos nesse livro 10 capítulos com os principais, que são os capítulos que a gente trata na sala de aula, e nesses 10 capítulos as principais dúvidas que a gente já ouviu, testou, e está aqui o método, né? Ao longo desse tempo, até para eu não me frustrar muito de uma paulistana que mora em Brasília e que a vida inteira trabalhou com a iniciativa privada e de repente foi trabalhar com o governo, eu joguei a minha carreira muito para capacitação. E nesse período todo, nesses últimos anos, o que a gente percebe é que a sociedade mudou. Então, quando as grandes instituições nos contratam para capacitar, elas falam, é o Media Training, é o Media Training clássico. Quando a gente chega na sala de aula para fazer o Media Training clássico, o que aquele porta-voz quer não é o Media Training clássico. Ele quer saber como é que ele influencia a rede social, como é que ele sai de uma crise, como é que ele fala com o hipercomunicador da comunidade, como é que ele encara um embate interessado, como é que ele ocupa espaço na mídia para um assunto que ninguém quer ouvir falar. Ou seja, é importante falar para aquele cara que ele tem que olhar para o repórter e não para a câmera? Super. É importante dizer qual é a cor da roupa que ele tem que usar? Super. Mas não é isso hoje que vai fazer valer a ocupação do espaço na sociedade hiperconectada. Então, sociedade hiperconectada, e aí indo para o aquém e o além, né? Falei um pouquinho do aquém, falar um pouquinho do além, eu até fiz uma cola aqui, é uma sociedade, em primeiro lugar, na nossa visão, em rede, né? E a gente começou a escrever esse livro logo depois de 2013, morando em Brasília, a gente estava muito impactada com as manifestações, o que tinha acontecido ali naquelas manifestações, foi ali que a gente começou a se debruçar mais sobre esse contexto de sociedade em rede, em sociedade hiperconectada. Então, hiperconexão para a gente, essa sociedade em rede, é uma sociedade frustrada e uma sociedade do conceito
BUNNY, né, que vem do inglês, do acrônimo, né, de frágil, ansioso, não linear e imprevisível. Né? Então, é uma sociedade BUNNY, então o porta-voz que procura um media training, ele tem que entender de não linearidade, ele tem que entender de uma ansiedade que está do lado de lá, ele tem que entender uma fragilidade de uma sociedade com o maior número de suicídios da história, que só crescem nos últimos anos, e levar essa mensagem. Ele tem que entender de pós-verdade. E quando a gente estava escrevendo esse livro, uma das coisas que eu fiquei muito agoniada, e agoniei a Miriam até, é com a pós-verdade. Não dá para a gente abstrair, viver 4 anos de governo Bolsonaro em Brasília, uma empresa liderada por mulheres. Verdade alternativa. Uma verdade absolutamente paralela. Eu falei, não faço questão, a gente tem que ter. Então, não vou colocar no livro apenas pessoas que viveram o media training, mas também pessoas que podem nos ajudar a entender a hiperconectividade. E aí fomos atrás do Miguel Nicoleles, para falar, Miguel Nicoleles, o maior cientista em vida do Brasil, que o Brasil tem, explica o cérebro humano. Por que nós conseguimos absorver mais a fake news e passar fake news e não a verdade? Então tem um capítulo com Miguel Nicoleles aqui, porque a pós-verdade, ela pressupõe a habilidade de nós enfrentarmos a pós-realidade, né? E também eu coloquei aqui, eu sei que a Miriam está agoniada que ela quer falar. Eu coloquei aqui também que sociedade hiperconectada é a sociedade de poder no mundo globalizado. Então a gente abre o livro com uma pessoa muito especial, que é o embaixador Stanislau Amaral, falando que o mundo, a comunicação é poder no mundo globalizado. A gente parte esse é o início do nosso livro, né? Nós duas somos professoras do Instituto Rio Branco na formação de diplomatas. Então, nós carregamos muito essa questão de capacitar uma das carreiras mais brilhantes da nossa sociedade, né? E essa questão da globalização, ou seja, uma crise hoje que está acontecendo no bairro da Moca, ela em 2 horas, no máximo, ela vira uma crise global. Então, o porta-voz que quer se comunicar numa sociedade hiperconectada, ele tem que entender também que ele é um ser global. E ele tem que ter a capacidade de construir narrativas que são globalizadas. E por último, para explicar para vocês a hiperconexão no nosso contexto, é a era da participação comunitária, né? Então a hiperconexão é de comunidade. A hiperconexão é o que nós gostamos de chamar na sala de aula da nanocomunicação. É a partícula menor que existe de capacidade de comunicação e que o porta-voz tem que ser capaz, né? Precisa desenvolver skills para conectar com aquele agente comunitário e que é quem faz a revolução. Então, é isso, Paulo. Vamos lá, Miriam. Vamos, então, bom dia. Também queria... É um prazer, uma honra estar aqui. E eu adorei como o Paulo começa a falar do aquém e do além. Para começar, esse livro e todo o nosso dia a dia fala de estratégia de comunicação. Comunicação hoje é estratégia o tempo inteiro. E também saber o que do aquém permanece importante. Porque a comunicação hiperconectada, a comunicação multimídia, omnichannel, ela mantém paradigmas do aquém, lá dos fundamentos da comunicação. E isso é o que hoje qualquer profissional, executivo sênior, executivo que comanda empresas com 1.000, 10.000, 100.000 colaboradores precisa saber, ou mesmo quem está começando. Comunicação estratégica, a gente fala muito, ela é uma análise SWOT. A gente precisa o tempo inteiro. Como que eu estou na foto, a empresa onde eu trabalho, como está a minha reputação, fazer custos e benefícios.
E é interessante como, ao longo dos nossos 12 mil executivos, muitas vezes a gente falando, a gente percebia que eles ficavam nos olhando, e a gente falava, o que é gestão de comunicação? Uma empresa precisa de gestão de comunicação, e eles ficavam com aquela face de dúvida, assim, do que elas estão falando. E aí a gente criava um jeito de dar visibilidade para isso, para eles entenderem, porque, antes de tudo, é uma cultura de comunicação. Porque no Aquém, a comunicação era um setor de uma empresa, de uma instituição. Hoje, no Além, a comunicação é aqui, é agora, é hiperconectada, é em rede, é global e é local. Então, muitas vezes, você precisa fazer essa virada de chave. Então, nós criamos, por exemplo, e isso é muito fascinante quando a gente vê que nós atingimos o nosso objetivo. Como é que a gente explica uma empresa, uma instituição que faz gestão de comunicação? Então, a gente mostra duas obras de arte, a Mona Lisa e uma daquelas famosas cabeças do Pablo Picasso. Uma instituição que não tem gestão de comunicação, que não liga, não faz monitoramento, não faz análise de contexto, não quer saber, não me interessa. Ela passa a ser vista de forma cubista. Dependendo de onde você leu, o que você viu sobre aquela instituição, sobre o que ela faz, como ela atua, qual o valor que ela entrega, você vai enxergar um nariz torto, virado para o lado. Ao contrário, uma instituição que faz usa todas as ferramentas de comunicação, ela tem mais chances de passar a ser percebida de maneira real, mais próxima como ela é. Uma Mona Lisa, uma coisa, um rosto mais acurado. Então, mas isso são conceitos que a gente constantemente cria dentro da nossa metodologia de comunicação para transformar, para que essa cultura de comunicação, todo mundo saia de lá. E para nós, assim, a maior satisfação, o maior orgulho, a maior sensação de dever cumprido é no final, os nossos treinandos saem, olha, isso é uma transformação para mim, eles saem com outro olhar. E isso a gente faz o tempo inteiro, sob medida, e está aqui no nosso livro. E a outra questão que eu acho que fala muito do nosso método, do nosso livro, é o Dominique Volton. Quando eu cheguei na oficina, a Patrícia me disse, compra esse livro, que eu tive dificuldade de achar já. Há 10 anos, achei na Martins Fontes um último exemplar de Informar não é comunicar. E é isso que a gente... Informar é o que uma instituição diz, mas eu já falei, já joguei no site aquela nota. Ela informou, ela não comunicou. Comunicar é a relação, é uma troca. E é isso que a pandemia, por um lado, atrasou um pouco o nosso projeto, mas nos deu a oportunidade de ter uma entrevista exclusiva com o nosso guru, que é o Dominique Volton, e que eu recomendo muito, todos os capítulos, mas o do Dominique também, porque é isso. E ainda, quem tem esse pensamento, eu já comuniquei, já informei, já a comunicação já jogou uma nota lá no site, está no Aquém, está paralisado no Aquém. E o capítulo Dominique Volton é o último capítulo do livro. Como eu falei, ele é um dos especialistas e a gente fez questão de trazer para o professor Dominique discorrer sobre a prática do contraditório. Nesse mundo que a gente vive, onde a maior parte das empresas ainda estão com estruturas montadas pensando no Aquém, no entanto, elas têm um desafio de encarar o contraditório. A sociedade hiperconectada é a sociedade do contraditório. E o que o professor Dominique fala nesse último capítulo do livro é que comunicação é convívio, comunicação é compartilhar, comunicação é viva. Então, comunicação não é estanque, ela não pode ser aquém. Numa sociedade onde a velocidade é o que pauta.
É uma sociedade da fadiga, é uma sociedade do cansaço, é uma sociedade muito ágil. Então, o contraditório, ele se estabelece no meio dessa velocidade. Ou seja, é necessário criar o tempo inteiro e repensar o seu repertório de narrativas, de formatos, de contexto, para encarar o lado de lá, né? Os lados são muitos públicos, né? Não existe mais essa história de a minha cadeia de stakeholders são 10 grandes stakeholders. Não, são infinitos stakeholders, só você que não percebeu ainda. E todos eles têm algum contraditório, né? Então, o Dominique Volton, ele discorre bastante sobre isso, a gente deixou ele em último lugar aqui, justamente para a gente começar com o Stanislau falando global e terminando o Dominique nesse além com a prática do contraditório. Muito bem, acho que já foi uma bela abertura, né? Para estimular vocês também a estar aqui com a gente fazendo essa mediação, né? Mas eu acho que está aqui, né? Sim. Charles, que foi aluno, eu acho que continua, né? Nessa rede aí, que vai contar um pouquinho para nós como ele entrou nessa história toda aqui. Muito bem. Bom dia. E veio de longe, né? Veio de longe. Belém para... Dependendo do ponto de vista. É verdade. A culpa disso é da Viviane, que está aqui. A Liliane. Olha só. Bom, primeiro foi uma surpresa eu estar aqui, né? Não sou o Dominique Volton. Aliás, eu já li o livro todo, viu? Ah, é? Eu recebi, a Alexandra mandou para mim. Sim. Recebi em Belém. Chegou rápido. Belém não é tão longe. Eu só não trouxe o meu, né? Mas enfim. Mas eu acho que eu vou levar o outro, né? A Patrícia falava de contradição, contraditório, a comunicação contraditória é viva, né? Eu vou além, eu diria que a comunicação é conflito, porque a gente vive numa sociedade conflituosa, né? Não necessariamente guerra. E daí o elemento da política que media. A política é exatamente a não guerra. É a escolha do caminho do diálogo, da solução dos conflitos. Eu sou auditor fiscal de receitas, é um mundo muito estranho para todos aqui, né? Eu sou auditor fiscal de receitas há 30 anos já. Não parece, mas já há 30 anos. E a gente lida num mundo, falando de conflito, numa zona muito conflituosa de interesses da sociedade. De um lado, um grupo muito pequeno, que não quer pagar impostos, e de outro, uma massa de pessoas que sustenta a sociedade com seus impostos. Poucos conflitos são tão importantes como esse, numa sociedade como nós vivemos. Eu exerço uma profissão que é muito difícil a gente explicar para os filhos o que a gente faz, né? É diferente de um médico, de um policial, de um gari. Aliás, eu tinha um sobrinho que, quando a gente pergunta, aquela pergunta clássica que a gente faz para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Ele disse, eu quero ser gari. Porque ele reconhecia no gari uma função social importante, né? Então, toda vez que passava o carro da coleta do lixo, era aquela festa, ele ia para a porta, enfim. Então, eu quero ser gari. Mas eu não conheço nenhuma criança que quer ser auditor fiscal. Não porque não seja uma função importante, é porque ele não sabe o que é isso. Então, a gente não sabe o que é, como é que eu vou querer ser algo que eu não sei o que é. Certo? A gente quer ser professor, advogado, médico, policial, gari, mas não quer ser auditor. E nós temos dificuldades de explicar isso. O que a gente faz, afinal de contas? E a nossa profissão ela tem uma maldição. E essa maldição ela é inerente à maldição do próprio imposto em si, né? Porque se a gente toma, e eu procuro retratar um pouco isso aqui no capítulo. A conquista E do aliás, espaço. eu cito um comediante norte-americano do início do século XX, né? Will Rogers, que é interessante.
que ele fazia essa diferença entre imposto, morte e a relação do Congresso com essas duas coisas. Ele dizia que a diferença entre o imposto e a morte é que quando o Congresso reúne, ele não pode piorar a morte, mas ele pode piorar os impostos. E ele costuma fazer isso, né? Então, mas piorar a morte, ele não tem essa competência, certo? E há uma associação entre impostos e mortes mesmo, porque a história dos impostos está associada à morte. Os povos vencidos tinham que pagar contributo ao vencedor, certo? E tem duas coisas que a gente não escapa, é dos impostos e da morte. Embora esse conceito de não escapar dos impostos não seja tão absoluto no Brasil, porque no Brasil tem gente que escapa deles, certo? Então foi um desafio muito grande. Nós tivemos a felicidade de buscar exatamente fazer essa gestão da comunicação. Eu presidi uma entidade, uma federação nacional do fisco, uma federação que tem importância, mas não tinha projeção nenhuma, certo? E aí nós fomos buscar quem entende do negócio, né? Então o Grupo Impresso, né, Patrícia? Eliane, que está ali. Tentar buscar ajuda para isso. Então, uma entidade sindical que já tem um karma, também um estigma. Então, uma entidade sindical que já é estigmatizada, porque sindicato é estigmatizado no Brasil, que lida com impostos que tem um estigma. Enfim, é uma soma de estigmas difícil de ser rompida e quebrada. Então, vamos buscar gente que entende de comunicação. Como é que a gente pode, nessa vozearia, nessa confusão, falar de uma coisa tão digesta e ter algum tipo de relevância, né, nessa vozearia. E eu acho que a gente conseguiu, de algum modo, isso. O fato de eu estar aqui explica isso, né? Eu acho que... Já deve ter alguém aqui que está querendo ser auditor alguma fiscal. coisa boa. Já começou. É um sonho de um amigo meu cearense, o Liduino, que disse o sonho dele é quando ele enxergar uma criança que diga: eu quero ser auditor fiscal. Esse sonho ainda não foi realizado. Mas, enfim, um dia, quem sabe. O fato é que a minha defesa que eu faço sempre é de que as entidades sindicais elas precisam ter causa pública. Elas não podem se limitar às suas causas corporativas. Eu acho que essa é uma chave. Você não pode. Né? Que relevância você tem? Que importância você tem? Como diria a música do Caetano, a que será que se destina a nossa existência, né? Existirmos, a que será que se destina? Eu acho que a nossa existência se destina a ter importância para a sociedade. Alguma importância. Defender alguma causa que tenha relevância, que extrapole os muros dos interesses meramente corporativos. E a reforma tributária solidária foi um caso de sucesso. Desenvolvido, né, pela Impress. Essa é uma das coisas que nos orgulha. Hoje, a palavra solidariedade, que está no artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, ela hoje está associada ao tema da reforma tributária. A reforma tributária precisa ser discutida no Brasil dentro dessa concepção da solidariedade. É preciso que todos paguem na medida da sua capacidade contributiva, para que, inclusive, seja possível os que pagam muito pagarem menos. Todos precisam pagar. Uma reforma tributária solidária é um sintoma, é uma característica de uma sociedade desenvolvida, evoluída. Eu acho que isso é importante. A gente está discutindo impostos no Brasil dessa maneira, com esse viés da solidariedade. A tributação no Brasil é profundamente injusta, porque ela recai sobre quem vive do trabalho, principalmente. Tá? Isso precisa mudar. Nós temos um grupo de bilionários no Brasil que não paga impostos. Certo? E essa gente precisa pagar. E é preciso ter coragem de dizer isso. Né? Enfim, então foi um privilégio participar desse projeto. Né? E vamos aí seguir a nossa vida, defendendo essa causa, para que o Will Rogers, a gente tire razão do Will Rogers, né? Já tem mais de um século que ele falou isso, que o Congresso consiga reunir e, ao invés de piorar os impostos, que ele consiga melhorar.
É isso. Muito bem, eu acho que nós estamos, só um minutinho, nós estamos chegando num tema importantíssimo, que é da institucionalidade, né? O papel quando você começa a trabalhar temas complexos, né? Muitas vezes segmentos econômicos que não têm metanarrativa. No Brasil, pouquíssimos. Eu acho que eu não consigo ver quem tem uma metanarrativa clara, né? Tá? Você precisa muito do papel do líder, ou dos líderes, né? Tá? Na página 21, inclusive, as autoras iniciam, né, com uma frase de um líder que é o Churchill. Ele fala assim: nós lutaremos nas praias, nós lutaremos nos campos, nós lutaremos nas colinas, nós nunca nos renderemos. Quer dizer, Churchill, que foi prêmio Nobel, inclusive, de literatura, né, depois da guerra, tá? Escrevia muito bem, falava muito bem, né, treinava, se autotreinava o tempo inteiro e tal. Mas você vê, né, ele traz aqui uma bandeira, né, ou algumas bandeiras muito importantes no momento de uma grande crise para o Ocidente, para o país, para a democracia, para o país como a Inglaterra ali ilhada, né? E então a gente chega nisso, quer dizer, se você não institucionalizar a partir dos líderes, você consegue pouco, né? Tá? Mas Nelson, vamos lá. Não, na verdade essa discussão está extremamente interessante, está me deixando muito curioso para ler o livro, né? E tanto a provocação que você lançou, Paulo, quanto a fala da Patrícia e da Miriam, depois a complementação dele, trazem para a gente esse contexto de complexidade que a gente vive hoje e do fato de que hoje comunicar é comunicar com muitos grupos de interesse, né? Como você mesmo comentou, né? O conceito de stakeholders hoje ele é bem mais estendido, né? E a eficácia da comunicação, eu acho que ela está muito conectada à questão de você ter capacidade, né, de construir narrativas poderosas que tragam um propósito, né? Acho que foi muito oportuna a sua fala, porque essas narrativas elas só vão conseguir se conectar e engajar as comunidades, os grupos de interesse, se elas expressarem, né, os valores e o propósito da organização, das organizações, né? Então, eu queria, na verdade, ouvir um pouco vocês, como vocês, e mais um comentário, eu acho que isso nos leva para esse momento em que a gente vive, em que se fala muito de inteligência artificial, e eu acho que eu tenho lido algumas coisas sobre isso, e estou estudando um pouco sobre isso também, até quero escrever sobre isso. A gente está entrando na era da comunicação regenerativa, porque é exatamente essa capacidade da gente criar narrativas poderosas e que sejam capazes de conectar e engajar os grupos de interesse no diálogo, que vai retroalimentando a comunicação e expandindo a capacidade da gente conquistar espaço na sociedade, né? Então eu queria ouvir um pouco vocês, como é que vocês pensam essa questão e dentro do todo o trabalho que vocês fizeram aqui. Posso começar, Nelson? Eu agregaria duas palavras nesse contexto de os stakeholders: volatilidade e não linearidade. Porque cada instituição tem um grupo de stakeholders que também não é estável, que também estão sendo constantemente impactados. E a inteligência artificial generativa, ela surge, a gente também está estudando isso muito, muito de perto. Ela vai alterar, inclusive, o contexto de verdade, não como sendo pós-verdade. Ela está mexendo com isso. Então, assim, a todo momento, todos nós estamos sendo confrontados com essas mudanças com alta volatilidade, sem linearidade. Não existe mais um caminho, um trajeto que a gente possa, uma âncora que a gente possa, vou estudar aqui, pelo menos eu vou entender esse desenvolvimento, para onde vai isso aqui. Esse para onde vai é extremamente volátil, né? Então é nesse mundo hoje que a gente resolve com dois acrônimos, né? O BANI e o VUCA: volatilidade, incerteza, imprevisibilidade. Então, assim, é como se o Paulo falando, eu fiquei aqui pensando, não deve existir um levantamento no nível de Brasil de quantas empresas públicas ou privadas possuem uma matriz de mensagem-chave, que é uma coisa tão necessária. Então, nós ainda temos
muito caminho a percorrer e vamos ter que percorrer, porque não tem outro jeito, dentro desse contexto volátil, não linear. Né? E a questão da inteligência artificial, a gente se preocupa muito se ela vai dar certo, para onde ela vai, se nós vamos perder empregos, né? E ninguém entende exatamente o que ela faz. É aquele parar, surge dentre os muitos livros que surgiram, tem um que fala, ela é considerada, o do Kissinger, a era da inteligência artificial, o poder do humano. Ele fala isso, que a inteligência artificial vai transformar o nosso conhecimento humano. Então é muito além desde que Gutenberg inventou a prensa lá e mudou tudo e criou a imprensa, agora a inteligência artificial vem transformar a nossa forma de conhecimento. Então a verdade, assim, nesse nível de complexidade que a gente tem que sobreviver. E a gente começou já há alguns anos, e a gente trata disso aqui no livro também, quando a gente começou a perceber o advento das agências de checagem de fatos e como elas estavam classificando a informação, a gente começou a trazer isso na sala de aula. Então, eu e Miriam somos da escola onde você tinha, como jornalistas que somos, a verdade e a não verdade. A verdade e a mentira. Então eu ia para a rua como repórter, observava um fato, relatava o fato, falava com a fonte que me dava uma informação, eu checava se aquela informação era verdadeira e eu publicava. A partir do momento em que a gente começa a viver numa sociedade onde eu preciso ter agência de checagem de fato, para dizer que aquela informação eu não tenho apenas verdade e mentira, eu tenho imprecisão, eu tenho um exagero, eu tenho outras nuances na checagem de fatos, eu já tenho uma outra necessidade de construir discursos a partir desses vieses. Então, eu enxergo a inteligência artificial como um passo além desse que a gente está. Eu sou muito, eu tenho um olhar muito generoso para a inteligência artificial, em que pese a necessidade de regulação, em que pese a necessidade de padrões éticos rígidos, mas eu sou muito generosa com a inteligência artificial, porque para mim, é como eu tenho falado, para mim até agora, ela é um estagiário rapidão. Me ajuda para caramba. Né? Então, é óbvio, como tudo na vida, toda novidade, a gente tem que tomar cuidado. É um brinquedinho que pode ser uma ogiva nuclear. Sem dúvida que pode. Mas se você cuidar bem dela, ela pode ser para mim como é um super estagiário, muito inteligente e super rapidão. Tá? Agora, uma coisa que eu queria trazer para você, Nelson, e eu acho que pode ajudar todo mundo, é o seguinte: em cada um dos nossos 10 capítulos, a gente coloca no final as dicas das especialistas, que são as dicas dessas perguntas todas que a gente reuniu. Esse capítulo, que é feito com a entrevista do Caio Túlio Costa, O Mundo é Multimídia, que é o capítulo 3, ele responde várias das suas questões com as nossas dicas. Então eu vou ler algumas para vocês, tá? Então já dá a dica para vocês, para irem lá nas dicas das especialistas, que ajuda bastante. Então, na página 113, o Caio Túlio, falando sobre o mundo é multimídia, ele diz o seguinte: um formato não basta mais. Eu tenho que ter fotografia, vídeo, som, texto e todos esses formatos empregados em uma única mensagem. Segunda dica: sociedade de serviço. A gente migrou de uma sociedade industrial para a sociedade de serviço, que concatena com o desafio do Charles aqui. O Charles não falou uma coisa importante. Quando ele nos procurou pela primeira vez, ele queria uma assessoria de imprensa crua para um projeto de lei que poderia dar treta no Congresso. Foi ou não foi? E a gente falou, não. A gente tem aqui um serviço para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem que entender
que quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Vamos transformar isso num projeto de reforma tributária solidária e, para o nosso muito orgulho, esse texto que virou esse case, que inclusive ganhou o prêmio Aberge, e a gente escreve um capítulo em cima do case Aberge, virou depois a peça do projeto do governo Lula. Então, assim, olha o que a gente lá atrás a gente fez e que a gente conta aqui na história. Então, é o serviço, né? Podem falar de ESG, eu tenho dentro da minha empresa uma meta para as pessoas que a gente tem a Agenda 2030. Eu quero ter pelo menos um cliente para cada um dos objetivos da Agenda 2030. Então, isso é serviço. Isso é serviço numa sociedade conectada. Outra dica é a era da participação. Então, uma sociedade de serviço, ela precisa ter conteúdo para a ação e não apenas para a gente observar. Outra dica, o protagonismo do público. Vivemos em tempos nos quais qualquer um pode se tornar produtor de conteúdo potencialmente. E isso é uma quebra de paradigmas. As empresas não são mais produtoras unilaterais de conteúdo. As empresas, elas têm que dar a ferramenta para a sociedade produzir o conteúdo para elas, por meio delas, a favor delas. Outra dica, o mundo nas mãos. Quando as instituições falam, elas o fazem diante de um público que tem acesso quase ilimitado à informação. A sexta é a aldeia global, e aqui o Caio Túlio também nos lembra sobre o Mike Luhan, né, que criou essa expressão lá atrás, mas que agora a gente tem o desafio e a responsabilidade de fato de pensar como a aldeia global e de ser, né, um agente nessa aldeia global. A sétima dica desse capítulo é o fator influência, né, a relação entre empresas e influenciadores digitais é fundamental para você poder ter essa gestão da comunicação eficiente. A oitava é a força de trabalho conectada. Não subestime o seu colaborador, traga o seu colaborador para essa aldeia também da comunicação, né? A nona é tempo é mais que dinheiro. Então, o público se torna cada vez mais criterioso para gastar o seu tempo. Então, você tem que ter essa responsabilidade de fazer com que a sua mensagem economize o tempo da pessoa. Ou ele queira, né, a tal da audiência, a relevância por audiência. E por último, que eu já antecipei aqui, a nanocomunicação, a máxima da pessoalidade. É o que a gente vem falando muito nas salas de aula. Você tem que ter uma comunicação pessoal. Então, em cima do que você está falando, Miriam, quem que está... Não, mas espera aí, eu já registrei você aqui. Mas como é... E depois você, é o meu amigo lá de Milão, tá? Depois eu explico a história para vocês. Né? Mas você falou em pessoalidade. Então a minha pergunta, olha, depois eu faço a coisa séria, tá? É pro Charles, que é o seguinte. Charles, você torce pro Paysandu ou pro Remo? Remo, tá? Então, vocês vão entender essa pergunta meio fora de... É o seguinte, né? Veja só, esse é um aspecto extremamente pessoal do... Então imagina o seguinte, tá? Que ele, domingo, ele tá a ponto de conquistar a Copa Brasil, tá? Né? E camisa do São Paulo Futebol Clube, tá? E tô brincando com você, tá? Com o do Remo, do Remo no caso, tá? E ele quer de repente colocar isso no TikTok, tá? Mas ele é o quê? O auditor fiscal, tá? Aquele cara que está ligado à foto do leão, né? Que ninguém quer ser auditor fiscal, etc. O cara que mexe com, enfim, informações importantes, né? etc, etc. Quer dizer, como que nesse mundo hiperconectado, né, você de repente pode ter leituras de alguém, né, que tem essa coisa institucional, que tem essa profissão, etc. Tá? Vai de repente estar num TikTok da vida, você está entendendo? Tá? Então é uma questão que na realidade eu tinha uma versão séria dela aqui, tá? Vou até ler para vocês verem até que eu me preparo para os debates aqui, né? Tá? Então, a pergunta é o seguinte, ó, quer ver? Olha aqui, ó.
Um segundinho, que são tantas perguntas que... Né? Então é o seguinte, de que maneira... Né? Aqui, ó. Como você garante que sua mensagem seja consistente e clara em todas as plataformas de mídia, rádio, jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, em determinadas situações, pode ser em tempos de crise, né? Tá? Então, essa questão toda. Tá? Além disso, tá? Eu acho que tem algo que vocês tocaram. Essa fica para depois, mas vamos registrar ela já. Seguinte, eu acho que é óbvio, o livro está dentro do que a gente chama de algo construído dentro da melhor, né, técnica, ética, estética. Tal. O livro é bonito, o livro foi pensado em termos, vamos dizer, do melhor, né, vamos dizer, do que a gente considera ético, né, do ponto de vista do que é melhor técnico, etc. Mas, gente, essa é uma perspectiva, vamos dizer, de alguém que está numa indústria da comunicação e das relações públicas. Só que existe hoje uma indústria das relações não públicas. Tá? Eu e o Hamilton dos Santos, que é o diretor-geral da Aberj, nós escrevemos um artigo que foi de São Paulo e levantamos. Essa indústria das relações não públicas, ela produz por ano fatura por ano algo em volta de 91 bilhões de dólares. E tem muito profissional lá nessa indústria. Tá? Muito RP, muito jornalista, muito publicitário e agregado. Né? Então, isso aqui não está correndo solto no mundo. Tá? Você tem gente produzindo profissionalmente o que a gente chama de fake news, informação, essas nuances todas e etc. Só para a gente pensar. Né? Você. Bom dia. Quem é você? Elaine. Oi? Quem é você? Meu nome é Elaine. Sim. Eu trabalhei 33 anos em TV. E aí eu cansei. Em dezembro passado eu pedi demissão. Porque eu comecei a ver que a comunicação estava mudando, estava diferente. Tal, e eu falei, cara, eu preciso ampliar os horizontes. Tal, e a TV deixa a gente meio engessado, né? Um pouquinho falando do media training, né? Que é super importante. Tem uma coisa que me assusta muito hoje em dia. Eu, olhando o livro de vocês, assim, dando uma folhadinha e ouvindo um pouquinho do que vocês falaram, não pode fazer um media training de qualquer jeito. Né? E o que eu vejo hoje, infelizmente, são colegas, famosos ou não, que saem, eles querem ganhar dinheiro, eles não estão preocupados, às vezes, em saber a dor do dono da padaria ou do dono de uma construtora, por exemplo. Ele tem um discurso pronto, que ele sai de casa por um preço, vai lá e despeja o discurso dele. A gente vê que vocês têm uma preocupação mais séria, mais embasada sobre isso. Eu queria saber a opinião de vocês sobre qualquer um hoje sair dando media training por aí. Eu acho que o caminho correto não é esse. E aí a gente entra numa outra coisa com as mídias digitais, que todo mundo também sai dando curso, né? Você olha para as mídias digitais, todo mundo sai dando curso, sem realmente estar embasado para dar aquele curso. Aí eu falo, não é qualquer um que pode dar um media training, não é qualquer um que pode dar um curso. Você tem que estar capacitado e embasado para isso. Isso é uma coisa que me assusta muito. Queria saber a opinião de vocês. Olha só, eu acho que todas as áreas, todas as profissões, há profissionais e profissionais, métodos e métodos, né? A gente continua sendo a empresa que mais faz media training. Os meus clientes, eles são clientes de 20 anos, 10 anos, por mais que tenha esses adventos todos, porque a gente, na realidade, tem um laboratório vivo de acompanhamento dessas instituições e desses executivos. Então, o que a gente faz, que nos credenciou ao longo desse tempo, é uma customização extremamente rigorosa. Isso está dentro de alguns critérios de compliance, então tem empresas que a gente não trabalha, tem temáticas que a gente não trabalha por uma questão de valores, a gente não faz políticos, a gente não trabalha para políticos, a gente não trabalha para partidos políticos. Essa foi uma decisão, inclusive, quando eu resolvi mudar minha residência para Brasília, foi uma decisão, né, e graças a Deus
Hoje em dia eu tenho certeza que essa foi a melhor decisão que eu tomei, uma das melhores decisões nessa área. E com isso a gente acabou, pela customização, desenvolvendo um método que ele é muito aprofundado. Então, por exemplo, matriz de mensagem-chave. Eu não faço media training se não tem isso. Então, é o que eu negocio com o cliente. Você tem? Deixa eu ver. Quando eu olho, às vezes é um roteiro. Não, isso não é matriz de mensagem-chave. Matriz de mensagem-chave você vai encarar o quê? Qual é a sua plateia? Qual é seu stakeholder? Quais são? O que a gente vai falar? Porque se for para eu entrar na sala de aula simplesmente para mostrar para aquele cara que morre de medo da câmera como é que ele enfrenta, eu vou fazer ele enfrentar aquela câmera. Agora, ele vai ficar, plastificado. Isso não é método. O que vai dar segurança para esse cara? O conteúdo. Se a empresa não tem um conteúdo, eu vou ter uma estrutura, uma equipe que vai desenvolver o conteúdo. Quando eu entrar na sala para treinar, ele vai ter esse conteúdo que a gente já pensou sobre várias lentes de vários stakeholders dentro de uma estratégia muito maior, entende? Então, isso é muito além de media training. Então, tem no mercado espaço para quem é de TV e que vai ali explicar para o cara que ficou, olha, eu fiquei 20 anos no palco apresentando, fui âncora da Globo News por 20 anos, da Record TV. Beleza, tem espaço para isso também. Isso também é media training, não é a minha proposta. A minha proposta é, de fato, oferecer para esse porta-voz um mergulho sobre a comunicação contemporânea. Né? Explicar para ele que comunicação é a principal ferramenta para a liderança hoje. Não existe comunicação mais eficiente, ferramenta mais importante hoje para qualquer líder que não seja comunicação. Não à toa o Fórum Econômico Mundial coloca como principal soft skill a comunicação. Então, eu acho, para te responder, tanto para os cursos de marketing digital quanto os de media training, eu acho que há espaço para tudo. Tá? A gente briga com os clientes quando eles querem só aquilo, como foi outro dia um cliente que foi para uma CPI complicadíssima e a assessoria nos liga falando, olha, ele não conhece Brasília, a gente precisa dar um shape de Brasília, tá? Falando, qual é o conteúdo? Não, falei, sem matriz de mensagem-chave eu não faço. Tudo bem, a gente chegou numa fase da carreira que dá para a gente ter essa história. Mas método é aquilo que eu falo, a fórmula para meus filhos passarem na prova de matemática, se ele esquecer um pedaço da fórmula, ele não passou. É a mesma coisa aqui. É um método, testado e validado. Quer, não quer. Tem um monte de gente aí que faz. Então, assim, pra gente é muito tranquilo isso hoje, e eu falo sem nenhum problema, porque, assim, os clientes gostam, faz de novo e quer de novo e tal. Hoje a gente não tem agenda, né, para poder comportar tudo isso, porque de fato, é uma visão muito holística da comunicação. Né? Quando a gente faz o cliente passar pelos 10 capítulos em, às vezes, 48 horas de curso, às vezes o cara quer um media training de 2 horas, olha, o meu CEO não vai ficar com você mais de 2 horas. O que acontece? O cara fica 2 horas, aí ele quer mais 10, mais 20, mais 30, mais 40. É assim sempre, porque o cara percebe que ele está nu na sociedade. Se ele ficar simplesmente treinando, fala para a câmera, fala para o repórter, repete, vem aqui. Ele vai ficar muito mais vulnerável se ele não entender a cabeça, o mindset, o que a sociedade quer, como é que ele vai incorporar a linguagem correta, os vocábulos corretos, como é que ele não vai cometer gafe numa sociedade que vigia, que está ali mostrando para ele que ele errou, você falou índio, é indígena, errou, e aí, vai passar vergonha? E tem uma questão que eu acho que muda muito, né, que traduz muito além, que é o que diferencia os nossos cursos de um media training padrão de mercado. O media training, como diz o nome, é um treinamento para falar com a mídia. O nosso curso é um treinamento para falar com seus públicos. E se relacionar. Então, não é só uma simulação de uma entrevista para um jornalista. Ele tem que falar para a Dona Maria da Padaria, que é uma personagem que nós criamos. Dona Maria da Padaria não sabe o que é imposto, não sabe o que é reforma tributária, mas
O Charles tem que fazer ela entender. Muitas vezes a gente estuda tanto o ramo de negócio do cliente, de uma entidade, e trazemos para ele desafios que ele se surpreende. Presidentes e entidades, a gente faz isso. Assim, não é para desafiá-lo, é para ver a complexidade que a coisa tomou. Então, assim, se eu tenho que falar com um produtor de algodão, um presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, ele tem que fazer eu entender que negócio é esse, para que serve, o que é algodão orgânico, como é que faz, ele tem que fazer tudo, e em 20 segundos, em 30 segundos. Então, é um treinamento de comunicação, é um reskilling de comunicação. Muitas vezes, desculpa, pode fazer. Não, e ele sai de lá com essa cultura que a gente de comunicação e querendo mais. O que está por trás de tudo isso, para vocês entenderem, vocês vão ver em todas as páginas desse livro, é a nossa crença de que comunicação transforma. Comunicação de fato, é o que a gente tenta colocar em todas as pessoas que grudam na gente. O DNA da comunicação transformadora. Né? E que não é a comunicação que eu vejo muitos media trainings, principalmente em Brasília, que são media trainings para a pessoa chegar ali e ela dar um show naquela hora, mas não se sustenta. Isso é o que mais me incomoda. Não se sustenta. Então, eu não vou fazer, jamais eu vou ser contratada por alguém para mudar a personalidade de uma pessoa. E até por isso que a gente não opera, um dos motivos da gente não operar na área do marketing político, né? Porque é muito fácil transformar uma pessoa para participar de um debate político. Agora, a vida da pessoa não é um debate político. E, na realidade, o que a gente prega é que comunicação transformadora, ela é coerente, ela é perene. Então, ninguém faz um curso para transformar a personalidade de ninguém, não. Mas é um upskilling. É um upskilling, muitas vezes é um reskilling. É um engenheiro que virou o CEO. O engenheiro virou o CEO, ele nunca tinha que falar antes com comunicação. Agora ele dá entrevista toda hora. É total reskilling nesse cara. Tá? E aí a gente tem muitas formas de dar o media training, a ponto de a gente ter desenvolvido uma metodologia que se chama Power Leadership, que é pegar esses grandes CEOs que a gente tem e eles têm uma jornada conosco o tempo inteiro. Então, jornada, muitas vezes é só 2 horas conosco e com um personal stylist, 2 horas conosco e com fono, depende muito da necessidade desse cara que a gente faz um diagnóstico profundo dele, da instituição, das narrativas, da estratégia. Então, isso é muito além de media training, né? Assim, eu estou muito feliz que eu estou testando, Paulo, o título, eu acho que está legal. Não, sem dúvida. Agora, dentro disso, né? A Vânia está falando. Vânia, já te passo, querido. E obrigado, porque eu não estou olhando para cá. Vou ter que fazer media training. Então, veja o seguinte, a gente está falando aí então do aquém e também do além, né? Tá? Mas vamos pegar uma hipótese, o seguinte, que esse aquém, quem está ali no aquém, né, muitas vezes não vai conseguir fazer essa tradução para o além. Tá? Por que isso? Né? Porque nós estamos falando o quê? De formação também, de experiências dessa pessoa, da vida dela, da vivência dela e etc. Então, talvez tenha casos que não tem media training na vida que vai resolver. Não tem, tá? Internação, que eu chamo nesse caso. E além disso, aí a gente entra num assunto, vamos dizer, mais que tá, quando você olha a história econômica do país, tá? Você vai ver o seguinte, que o Brasil é um país que, olha, é muito difícil você apontar num período aí dos últimos 30, 40 anos, algum líder empresarial. O que eu estou falando de líder empresarial? Aquele cara que está à frente de um segmento ou de uma empresa e que ele fala muito do negócio. Tá? Agora, a gente sabe que só falar do negócio hoje não sustenta o negócio, né? Pelos impactos aí no ambiente, no social, na governança, toda essa coisa toda. Tal. É muito difícil um líder empresarial, então, com essas características, se transformar num líder institucional. Tá? Então, a gente teve tentativas disso,
né? E eu diria que deve... Vamos citar assim, um Antônio Emílio de Moraes. Tá? Se vocês quiserem olhar o Antônio Emílio a partir de um recorte, que é a coluna dele na Folha de São Paulo, por alguns anos, poucos anos, mas alguns anos, você vai ver que ele fazia uma tentativa de sair de um cara que defendia o cobre, a celulose, tudo que o Grupo Votorantim produz, né? Tá? Mas o que ele falava nessa coluna? Muito de educação, justiça, desenvolvimento do país. Ele ia para o nível da transcendência também, não só da utilidade ou da compatibilidade da organização, mas para o nível de transcendência. Né? E nos últimos tempos você vai ver que alguns assim tentam, através de institutos, fundações, filantropia, fazer essa transição. Né? Então é muito sério isso, quer dizer, a gente tem um contexto que ele, por um lado, ele pressiona para que se institucionalize, mas por um lado você tem uma miséria em termos intelectuais, etc. E lembro até de uma fala do Edson Musa, que foi um líder dos anos 85 para frente, ele era presidente da Rodia, que ele dizia assim, executivo que se comunica mal é mau executivo. Nós estamos falando no final, entre 85, transição democrática, para a internacionalização, ali conduzida pelo Collor, começo dos 90. Então, veja só, né? A gente tem aí, então, o aquém tem que ser muito olhado, e vocês devem ter casos que vocês falaram, interna esse cara porque não tem remédio. Muitos, né? Muitos. E eu acho que tem que ter essa consciência também, sabe? A gente, quando a gente pega situações críticas dessa, né? Porque a gente está falando de qual é o público que passa por treinamento com a gente. Geralmente são presidentes, CEOs, altos CEOs, ministros, enfim, altos líderes, né? É de diretor para VP e para CEO, né? Assim, esse é o público que a gente mais treina. Então, a gente também desenvolveu ao longo do tempo uma técnica de dar feedback para pessoas que não costumam receber feedback. Né? Então, é um media training também, que ele tem muita sensibilidade ao dizer para a pessoa que, olha, tá muito legal isso, mas vamos melhorar isso, isso e isso. Né? E eu acho, Paulo, que quando você consegue abrir a cabeça, que é o que a gente faz, por mais que seja aquele media training de 2 horas, né? Então é o CEO, olha, você vai ter 2 horas com ele, mesmo que seja 2 horas, a gente consegue colocar nessas 2 horas um momento que é o choque de realidade, para ele perceber que não vai ter um único público. Eu vou sentar ali para falar com o Ministério Público. A gente faz muito isso. Nossos cursos, nesses cursos de crise, são chamados de terror training pelos nossos clientes. Ele vai falar na CPI do 8 de janeiro. Ele vai falar na CPI da pandemia. Ele vai, sabe, naqueles momentos que o Brasil para e o teu cara tá ali? Então, não tem um público. O público não é o parlamentar que está ali ou o delegado da Polícia Federal. Você tem? Então, a gente sempre tenta dar um choque ali, com muita elegância, sem que o cara perca o território de segurança, porque senão não consegue passar nada, nenhum conceito, para mostrar a necessidade de ter a comunicação como aliada. Né? Então, a gente também tem muito esforço de trazer a comunicação junto. Quando esse executivo ele percebe que ele pode, que as fragilidades dele podem ser vestidas por habilidades que estão além dele, mas no time de comunicação, a coisa vai muito melhor. Ótimo. Temos 3 perguntas do público aqui. Ó. Acho que são 4, Paulo. Tem sim. Ele lá. Ô, louco. Vou ajudando, que eu já fazia muita semana. Obrigado, está me ajudando aqui. Ó. Olha aqui, ó. Vânia, organizando. Você, eu não sei seu nome. Poliana, você, né, que é meu amigo, né? E o meu outro amigo ali. Só tem amigos aqui. Como é que é? 1 milhão de amigos. Tinha alguém na minha frente. Acho que era ele. E lá também. Vai lá, Ricardo. Lá também. Na verdade, é um pensamento rápido. Maravilhoso. Parabéns.
Bom, sou Ricardo, sou gerente de comunicação da Novo Nordisk e do Ozempic. É mais fácil. Virou sinônimo. Aí todo mundo já sabe do que se trata, não faz Todo mundo sabe, usa, gosta, Não falem nada, pelo amor de Deus. Não fale. Inclusive estou de férias. Hoje é meu último dia de férias. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, eu acho que até pelo título do livro, né, muito além do Media Training, eu acho que tem um ponto que como ir além do porta-voz, porque a crise ela também nasce além do porta-voz, pensando no cenário de crise. Né? Quando você tem um cenário onde os funcionários eles geram conteúdo 24/7 nas suas próprias redes e falam com todo mundo, e estão expostos, e estão sendo cobrados, e estão falando muito, e gerando conteúdo sobre aquilo, e sendo questionados 24 horas por dia também sobre a empresa, eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente não pode, óbvio, a gente tem os porta-vozes e tem que treiná-los muito, mas não só centralizar esses skills de comunicação nos porta-vozes, né? Eu queria entender como que vocês veem isso, esse treinamento também, óbvio. Eu não vou fazer um treinamento de 48, 2 horas, né, de duas semanas, né, para a empresa inteira, de repente, porque por custo, por tempo e tudo mais, mas como, de repente, a gente também levar isso para o resto da empresa, essa cultura de comunicação para o resto da empresa, que eu acho que não dá para a gente deixar isso só no porta-voz. Né? Eu acho que a gente teve uma experiência compartilhando, né? Lá no Novo a gente fez isso há umas 2, 3 semanas atrás, a gente fez uma semana de comunicação e a gente fez um mini media training com uns 500 funcionários de lá, porque está todo mundo sendo bombardeado 24 horas por dia. Vai na festinha do aniversário e fala que ele trabalha na empresa do Ozempic. Pronto. É isso. E a gente não pode. Já vai vendendo lá, né? É isso, e a gente não pode, como funcionário, falar absolutamente nada. Ricardo, só uma coisinha assim. Vamos só organizar aqui, que está vendo uma loucura isso aqui. Então é o seguinte, ó, tem o Ricardo, tem você, a Poliana, a minha amiga, tem outro amigo, e o outro, o parente ali, né? Então são 5. A gente vai ser bem rápido. Então, vamos ter que fazer o seguinte, vamos tentar organizar isso aqui. Nós temos que fazer os autógrafos. Tá? Então, já são 11h35. Então, vocês vão fazer as perguntas sintéticas, tá? Olha só, hein? Eu estou fazendo media training de vocês. Né? Tá? Para elas responderem num combo, de repente, né? E vamos combinar isso? Posso responder rapidinho? Claro, responde, aí eu já passo. 30 segundos de complemento. Tá bom. Olha só, crise hoje é o que a gente chama, crise é modo on. Não, na minha visão hoje não tem mais notícia positiva numa sociedade em rede onde todo mundo tem vieses. Então, mesmo que seja o maior lançamento da nova DISC, vão ter outros olhares. Então, a questão do letramento em reputação, e não só em comunicação, e como proteger a marca, e quais são as pólices, isso tem que estar o tempo inteiro. Eu sempre falo para os meus clientes, olha, qualquer evento que você tiver, coloca uma palestra com alguém de comunicação, com alguém de reputação, porque são nesses relacionamentos, são nessa construção de mentalidade que você vai blindar outras crises, né? E o curso de crise, para os líderes e para que eles passem isso para a base. Isso é fundamental, tá? Então, crise o tempo inteiro. Todo mundo que está chegando na faculdade, Patrícia, tem que estudar sobre BI, inteligência artificial. Não, crise. Crise é a disciplina mais importante hoje na formação de líderes. Como evitar a crise, como você fazer da crise uma oportunidade, como é que você trabalha com essa pessoa que está lá na festinha de aniversário. Gente, eu gerenciei a crise da Vale, de Brumadinho, e agora de Americanas. Então, assim, aonde essas pessoas vão, elas têm vergonha, elas colocam um crachá para dentro.
Como é que a gente evita isso? Se a gente cria a cultura para evitar o medo, para a pessoa perceber alguma coisa lá dentro e ela falar para o sucessor, sabe? Então, isso é o que vai fazer com as empresas. Se a gente consegue falar de reputação, como é que a gente faz para as pessoas serem embaixadores dessa marca, a gente evita crises. O que eu ia só, Ricardo, né, que é super importante, a pandemia, quer dizer, na dor a pessoa aprende, né? Na pandemia, as empresas e grandes CEOs e líderes aprenderam o poder do employee branding, né? O poder do colaborador. Então, isso está mudando, mas tem que mudar. Hoje, ele é a marca, ele é a reputação. Ele é muito mais do que um embaixador da empresa, ele é a empresa também. Então, sem um letramento de comunicação, não é de mídia, um letramento de comunicação e da importância disso, a crise. E outra questão, até a gestão de crise está mudando. A crise hoje são as crises continuadas, que exigem outras abordagens de gestão. Então, os líderes e todos os colaboradores têm que aprender a viver na crise em modo on. Crises complexas. E não brigar com a gente, leia o capítulo Crise como evitar. Na qual a diferença de abordagem é que você, na crise continuada, você adquire uma adaptabilidade e resiliência para sobreviver nela. É diferente daquilo, tem que agir na hora da crise. A pandemia é uma crise abrupta, clássica. Surge, deixa todo mundo tonto, terminou o mundo. As crises continuadas hoje, elas duram meses. E o próprio contexto de multimídia, ele fica lembrando, né? Fica lá, aquela ferida fica sendo cutucada. Agora, então, Vânia, isso? Depois a Poliana. Estava na frente, pode falar. Construindo com o Ricardo, que eu tive o prazer de participar da semana de comunicação, aliás, acho ótimo que esse movimento aconteça. A gente estava falando aqui no café, comunicação não cabe mais dentro da área de comunicação, é um desapego que a gente vai ter que ter, de dizer, não sou eu mais que cuido disso, somos todos nós, é corresponsabilidade mesmo. Eu acho que tem um espaço, já até conversei com o Paulo e o Hamilton, acho que tem um espaço imenso para a Abracom, a Berge abrir, a Abracom e a Berge abrirem esse espaço do foco no profissional de comunicação para todos os comunicantes, né? Existe o comunicador e existe o comunicante, que são todos nós, somos todos nós. E acho legal essa história do muito além do media training, porque training sempre me leva para o como, né? E é por isso que as pessoas perguntam como eu falo. E não é sobre como mais, é por quê. Eu acho que a gente tem que elevar essa reflexão do porquê se interessar por isso. Por que comunicação tem que estar na pauta de qualquer profissional? E não é uma questão de como, é uma questão de porquê e de formação. Acho que é muito mais filosófico, inclusive, para que a gente possa ter compreensão e sair de uma dicotomia que a própria comunicação construiu a partir do marketing, que é do parecer e não necessariamente ser. E a transparência nos coloca nesse jogo, que é desconstruir a importância do parecer e apostar no desenvolvimento humano. Não é o desenvolvimento de mais uma habilidade, é um desenvolvimento na forma de pensar e de entender o mundo, é filosófico. E se a gente não sair, então eu gosto muito do muito além, porque se a gente não sair da ideia de que comunicação é ferramenta e que a gente precisa aprender a lidar com a ferramenta e como é que a gente usa a ferramenta em prol de um ou outro objetivo, a gente não vai sair dessa linha muito superficial que não nos ajuda a ir mais fundo. Então, o convite aqui, o muito além, realmente, porque não é treinar. Quando você fala da linearidade, quem aprendeu a pensar o mundo de forma não linear? A gente tem que ajudar as pessoas a desconstruírem o que elas aprenderam para poder ver o mundo de um outro jeito. Então, é sobre, como você fala, em transformar. Eu gosto de pensar nisso, transformar pelo porquê, pela compreensão, pela formação humana e não só mais tecnicidade, porque a técnica nos trouxe até aqui, mas não vai conseguir nos levar adiante. A gente nunca teve tanta técnica de comunicação disponível e nunca tivemos tantas crises de comunicação. Eu acho que está aí uma brecha, não é sobre o como, é sobre o porquê.
Muito bem. Poliana. Eu queria falar uma pergunta para o Charles, na verdade, entender para ele como que foi esse processo, né? Porque a Patrícia comentou que você chegou com uma necessidade para ela muito específica, né? Eu quero uma assessoria de imprensa para isso. Como foi esse processo para você, né? Como a pessoa, como porta-voz, como executivo, de chegar até aqui e mudar a tua mente para olhar para o conteúdo, para ir além, né? Quais foram os principais insights aí que você teve? Tá. Já posso, professor? Pode. Eu estou tendo uma crise aqui. Vou falar em crise. Tem várias crises aqui, né? A crise do ar-condicionado. Obrigado, João. Tá certo. Te agradeço, Poliana, pela pergunta. Eu até bebi já. Obrigado, Patrícia. Bom, isso começa no nosso mundo, viu, pessoal? Que não é o da comunicação, é dos comunicantes, mas... Primeiro enfrentando resistências, porque há uma incompreensão sobre o papel da comunicação, né? Bom, ela invariavelmente está associada à informação. Já foi dito aqui, né, Miriam? Informar, diferente de comunicar. Porque você tem que, primeiro, disputar e orçar fatias do orçamento para isso. Normalmente as entidades ou não têm orçamento, ou ele é tão precário. Às vezes, o que você faz com isso, né? Porque e já começa essa incompreensão sobre o papel dela. Então você tem que convencer os teus pares de que você precisa de mais recursos para isso. Certo? Eu associo o nosso desafio à construção, também já foi dito aqui, de reputação. Eu tenho um ensaio, me atrevi a escrever um ensaio, que eu não publiquei ainda, preciso ainda reexaminar, que é breve ensaio sobre a construção da reputação de uma entidade sindical. Em que ali eu desenvolvo, a partir da nossa experiência, como é que qual é o teu desafio de construir uma reputação, porque a tua reputação te ajuda da base para enfrentar as crises permanentes. Todos temos uma reputação, independentemente da nossa consciência de que temos. Nós temos uma identidade pública, como indivíduos que somos. Quando a gente fala, a Vânia, o seu entorno, os seus amigos do trabalho, da família, enfim, imediatamente, como nós somos bichos que julgamos permanentemente, a gente vive fazendo juízos sobre tudo e sobre todos. Com certeza vem à mente das pessoas um conjunto de valores sobre quem é a Vânia. Ela está sendo julgada permanentemente pelo que faz e pelo que fala. Isso é o mesmo com as entidades, com as instituições. Ela tem uma reputação, independentemente se elas agem ou não em função da construção dessa reputação. Me tocou muito a fala da Vânia, porque realmente não é o como, é o porquê e é o pra quê, né? Com que propósito? Por que eu estou aqui? Qual o meu papel? A gente pode se atribuir papéis medíocres. É uma escolha, enfim. Mas a gente pode se atribuir papéis e responsabilidades grandiosas. Isso envolve uma empreitada assim, permanente. E a comunicação tem tudo a ver com isso. Nós nos atribuímos um desafio grande, para muito além do que da mera representação de um conjunto de pares, né? A gente, nós vamos discutir um tema de interesse do país, certo? A gente consegue? A gente é pequeno demais para isso? Pode ser, mas a gente pode não ser tão pequeno. A nossa opinião pode ter alguma relevância no debate. E aí vamos trabalhar nisso, nessa direção. E para isso envolveu a gente... Vocês terem uma ideia, nós pegamos o orçamento da entidade na época, a gente investiu 10 vezes mais do que aquilo que se imaginava. Certo? E fomos buscar outros, né, Charles? Fomos buscar outros. Eu acabei de vir de Belém, do Pará, estava numa viagem pela estrada, porque nós contratamos uma produtora, um cineasta. Veja o que nós fizemos no Pará agora, recentemente. Nós contratamos um cineasta para falar sobre o que é que a gente faz, para contar essa história. Mas assim, vamos buscar alguém do cinema. Claro, tá certo? A gente tem uma assessoria de imprensa, muito boa, por sinal. Mas a gente foi buscar alguém do mundo das artes, do cinema. Porque pelo cinema, a arte comunica. A arte constrói reputação, identidade. E a gente foi buscar isso. A gente vai produzir uma peça artística sobre o nosso trabalho. Imagina, o trabalho do Fisco. Veja, Fisco também tem a ver com arte, né?
O que foi dito aqui sobre não linearidade, sobre volatilidade, isso aí é um conceito, Miriam, freiriano. É um conceito freiriano. Veja como tudo está conectado. Né? Freire diz assim, a gente não é, a gente está sendo. O mundo não é. O mundo está sendo. Ele está em constante, permanente mudança, não é isso? A gente é um eterno porvir. Então a gente está sempre em construção e a comunicação tem tudo a ver com isso. Se a gente está em constante porvir, a gente não é, a gente está sendo. Então olha o tamanho do desafio da comunicação dos comunicantes. É isso. Tem uma questão que eu acho que também é um coração do nosso método, que é a liderança pela empatia. Não é a liderança, o poder outorgado por outro, é o poder que manda, é o poder que conquista. E o líder empático é aquele que serve de trampolim para toda a sua equipe vencer. Ele precisa da comunicação. Esse é o porquê. Ele é só porta-voz ou ele é porta-escuta? Ele é porta... Principalmente escuta. E esse é um conceito muito importante que a gente trabalha nos treinamentos. Vocês vão ver aqui 2 ouvidos e uma boca. Uma dica super importante, básica, mas que ela é tão rara. Né? Mas o título ainda é porta-voz, né? É interessante como a gente precisa reconstruir esse... E se a gente não coloca, a gente já tentou mudar o nome do treinamento para não ter media training, não vende. Sem dúvida, aí tem os limites. Né? É isso mesmo. Agora, só eu queria complementar aqui, porque o Charles ele é extremamente modesto. Quando a gente encontra um líder como ele, empático, nós, quanto assessores, a gente gruda e a gente joga lá para cima. Não, eu estava pensando que tem que chamar o Charles junto com vocês para dar o treinamento, porque é uma pessoa que não é de comunicação. Eu posso falar como assessor? Falando. Pode. Ele é comunicador nato. Ele só não fez faculdade de jornalismo, mas ele escreve super bem, é articulista, tudo. E quando ele chega para a multiplicador. gente e fala, eu tenho esse projeto de lei ali, contrata, e a gente volta e fala, não, quer fazer isso, ele vai dar show, ele vai ficar feliz. A gente pode fazer isso um projeto revolucionário para a sociedade brasileira. Quando a gente volta para ele e provoca, imediatamente ele abraça. Então, quando a gente encontra pessoas assim, nós comunicadores, a gente gruda e faz disso uma potência. Por quê? Porque isso aqui, ele incendiou. Ele não falou, ele conseguiu dinheiro muito maior de outras entidades que pagaram o projeto dele. E tá aí, o Brasil agora discutindo a reforma tributária que nasceu lá. Não, tem que chamar o Charles junto. O personagem do João Soares é o meu jeitinho. Já passando para ele ali, ó, mas só para te falar uma coisa para você. Quando você falou aí que era uma coisa pequena, etc., então, na palavra grandioso tem a palavra grão, tá? Entendeu? Só isso. Vai lá. O que eu queria contribuir, né, na verdade, é que parece que está respondido em todos os capítulos do livro, a partir da fala do Charles, quando ele fala que havia um interesse público na causa que vocês defenderam. E mais, eu queria acrescentar e contribuir, certamente isso está enfatizado no livro, mas, além disso, ou muito aquém disso, tem uma legitimidade do propósito. Né? A questão da legitimidade da mensagem, o valor da mensagem, né? Tanto importante, tão ou mais importante que o valor dos meios, o valor das audiências, o valor até mesmo de quem fala. E esse quem fala terá mais valor se ele for mais legítimo. É isso que eu queria contribuir, porque o interesse público está muito associado a isso. A arrecadação, mais do que o imposto em si, é de quem arrecada. Né? O governo é legítimo para poder pedir o seu dinheiro, parte do seu suor, para distribuir esse trabalho em bem público, em serviço público. Né? É só essa contribuição. Encerrando, olha, não menos importante, né, aquela frase famosa, Carlos Parente ali. É uma pergunta muito direta, tá? Eu participei de um debate outro dia e a conclusão é assim, tudo aquilo que eu desejo além da justiça é vingança. Então, se a pessoa sai como sexto da pena, é a lei. Não goste, mude a lei. Se você faz a lei pelas mãos próprias, você está se assemelhando à própria milícia. Tá certo? Ok? Tudo aquilo que eu desejo assim. Né? Então, se o Nardoni sair amanhã, é a lei. Ah, mas é um absurdo. É a lei. Muita lei.
Dito isso, eu acho que a gente vive uma sociedade da vingança. E eu não sou bolsonarista, quero deixar claro aqui para não ficar parecendo aqui o comentário em relação ao que a gente está vivendo. Filho de... Ó, só que ele falou que não é bolsonarista. O pai dele era professor em Salvador, professor de João Ubaldo, Glauber Rocha. Tá? Não é brincadeira ser um amigo Então, de um cara desse. dito isso, quando eu preparo também para o Media Training, eu tenho partido do pressuposto que o deputado ali na CPI, ele quer vingança com o presidente da Vale. Com certeza. Ele quer ir além da justiça, ele quer humilhar, tá certo? Então, assim e os veículos de comunicação também com seus estilos e suas linhas editoriais, nada contra a direita ou a esquerda, também eles buscam vingança. Então, eu queria fazer a pergunta exatamente sobre o subjetivo. Como preparar, não é, o meu interlocutor, que vai ter na sua plateia, ora o mídia, ora o jornal, ora a Jovem Pan, ora Globo News, né? Ora, né, a Piauí, também uma natureza de vingança em relação àquilo que talvez o empresário represente, que o bônus que ele ganha represente, ou que o produto represente para a saúde das pessoas em relação ao emagrecimento, enfim. Então, assim, como é que eu lido com a vingança hoje em dia, que infelizmente é um traço da nossa sociedade que não é falado. A gente fala de polarização, de politização, mas a gente não fala da vingança e está presente nas nossas conversas diariamente e vai estar presente na hora que talvez eu queira me vingar também, né, daquela pessoa que não recolhe os impostos, porque afinal de contas é um empresário ali local e recolhe 6% e é uma vergonha também. Então, assim, vingança. Como é que eu lido com isso? Dica das especialistas. Eu estava até procurando aqui as dicas das especialistas sobre isso, mas eu acho que essa questão que o Carlos coloca tão bem, né, ela permeia várias das dicas, vários capítulos aqui, porque a gente está vivendo a sociedade do medo, a sociedade do ódio, ela estimula ainda mais o sentimento de vingança, né? Então a gente tem vivido isso reiteradamente no nosso país, e com líderes que estimulam isso, né? E quando a gente fala sobre construção de líderes por meio da comunicação, a gente está falando em desenvolver soft skills. Tá? Então, assim, a construção hoje desses líderes no Media Training é construir equilíbrio emocional, é construir análise de contexto, é construir visão de mundo, é construir reversão de valores. Não é simplesmente você chegar e falar, esse é meu discurso, doa quem doer, eu vou falar isso e acabou. Não. A gente, inclusive, a gente coloca até aqui, eu não me lembro qual capítulo, o diagrama, né? Quanto é importante você recuar no seu discurso. Quanto é importante você admitir o erro. Né? Inclusive, a gente deu uma entrevista para a Band News esses dias, e aí uma das perguntas do repórter em cima de, ele usou uma matéria super editadinha, uma gafe do Joe Biden. E aí o repórter perguntava para a gente, e aí, faz o quê? E a gente falou, admite o erro. Né? Então, admitir o erro é um soft skill muito raro hoje nos líderes que foram formados para não errar e para não serem vulneráveis. Então, a gente evita a vingança quando a gente tem uma palavra de tolerância e de branda, né? Inclusive é um provérbio bíblico, né? A palavra branda desvia o furor. É bíblico. É um pouco do que a gente ensina nas nossas aulas. E olha que eu treinei muito bolsonarista ao extremo, e eu adoro treinar hoje. Adoro. Eu sempre falo para o pessoal, queria que todos eles contratassem. Porque é um laboratório, a gente se fortalece mostrando, tá vendo? É isso, como é que a gente analisa essa sociedade agora? Então, é um laboratório social. Você tem que fazer um laboratório social. E, Carlos, olha, eu vou te dizer para você, as pessoas mais seguras que eu já treinei foram as pessoas que eu mais tive que colocar elementos de soft skills. Então, assim, é um pouco do que a gente está falando, é formação de comportamento, sabe? É a gente repensar comportamento. E se a gente for ver, nós todos aqui,
não todos, né? Porque a gente tem uma geração bem mais nova que a minha aqui. Mas a gente vem, mesmo a minha filha de 23 anos, ela ainda é de uma escola comando e controle. Ainda ela tem aquela história de uau, ninguém pode errar. Entende? Então, assim, é um pouco disso, a gente tem que desconstruir isso, a gente tem que desconstruir que não existe erro, que ninguém é infalível. Quando a gente começa a falar isso, errou, beleza, vamos lá gravar de novo? Não tem problema nenhum, vamos fazer. Não, eu falei isso ontem, tá bom, mas hoje você amadureceu, vamos falar publicamente que não é mais assim? Agora, a gente consegue desviar essa raiva, essa vingança, sabe? Então, acho que é a doçura, eu acho que a gente tem que pregar a suavidade, eu acho que a gente tem que pregar a paz, a gente tem que pregar, sabe, a bonança por esse olhar. Não é ESG, para mim ESG é um negócio que pacotaram ali, não é isso que a gente está falando, não, a gente está falando de valores que são muito importantes para a gente poder pregar para esses líderes, sabe? Então, é um momento em que a gente fala para o cara, tudo bem, pode errar. Vocês já viram que a gente faz muita psicologia aqui, o seu eu, né, Miriam? Eu tenho uma resposta direta para você. Não há nada, não há nenhuma arma mais poderosa do que a verdade. E é isso que a gente, muitas vezes, a gente já teve treinandos que enfrentaram 14 horas de depoimento numa CPI raivosa, que saía sangue. E ele saiu ileso. E falando de um tema árido que as pessoas não entendiam, que é outro, né? Foram horas, foram semanas de treinamento, mas ele sobreviveu. E nós nos fortalecemos, porque mentir jamais. Vocês estão vendo que vamos ficar a tarde inteira aqui? Né? Vamos, né? Então, eu acho assim, primeiro, para encerrar então, né, agradecer a generosidade de vocês, autoras desse livro, tá, que estão compartilhando com toda a nossa comunidade, aqui dos comunicadores, que hoje é uma comunidade também que nós temos aqui gente de todas as origens na ABERJ hoje, né? Uma associação que reúne aqui mais de 60% do PIB do país, tá? Tem lá uma criação lá, não sei se viram as marcas ressignificadas, né? Tá? O pessoal do Fundos não vai ver, mas é bem interessante da gente ver o que a gente tem aqui, né? E outras que brigaram porque não estão lá, nessa brincadeira que a gente fez, né? Legal. E pega lá, pega. Não precisa pôr a minha. Hã? Precisa pôr a minha. Mas vocês não existiam antes. Depois a gente senta para ver como é que fica. O Douglas, pega aí, puxa aí, porque é levinho, para eles verem, o pessoal do fundo aí. Mas enfim, elas tiveram essa doação, né, de trazer aqui os Douglas. O Hamilton ia falar, o Paulo Nassar é louco, vou fazer outra, né? Mas é que é levinha mesmo, né? Então, a gente tem aí uma... O que a gente está, então, agradecendo, né, essa generosidade de vocês, o Charles aqui também, né, trazendo assim, endossando tudo isso, né, como exemplo e tal. Então, uma gratidão imensa da ABERJ, tá? E é óbvio, minha também, né? Tá? E convidar todos vocês, aqui agora o final, né? O Hamilton falando que isso é merchan. É o seguinte, quem não for associado da ABERJ aqui, que se associe, tá? Ó, Charles, vou ficar em cima de você, cara. Né? Porque a gente aqui realmente, qualquer um, vamos dizer, para finalizar, é o seguinte, os comunicadores hoje vão ser cientistas de narrativas, tá? Eles precisam valorizar a palavra, valorizar o sujeito, o verbo, o predicado, tá? Porque a gente transforma o mundo a partir das narrativas, né? Paul Ricoeur, ele diz assim, né, que a narrativa é que organiza a nossa experiência no tempo e no espaço. Narrativa que humaniza o tempo, tá? E nós somos seres da narrativa, né? O ser humano, ele não... Então, valorizem isso, porque essa é a associação que faz isso há 56 anos. Ela vem crescendo, aprendendo a fazer isso, né? E é uma associação extremamente democrática, né? Aqui nós não temos panelas, tá? E se for uma panela, é uma panela sem tampa. Tá? Gente pula para fora, gente, né? E vamos dizer, o cozimento é a partir do calor do afeto, tá? Nossa, hoje eu tô, né? Então, vamos às assinaturas, gente.